Olá, pessoal do sexto ano do Instituto Ananeri. Vamos começar hoje, gente, com o capítulo 8, tá? O capítulo 8, gente, fala sobre a Terra e a estrutura e a composição dela, tá certo? Então, a estrutura da Terra a gente já viu algumas coisas a respeito, como, por exemplo, as camadas, né? E a gente também viu aí um pouquinho sobre a composição. Hoje a gente vai ver aí sobre a questão das rochas, tá certo? Então, é uma continuação aí dos assuntos que a gente já estava vendo no capítulo 7. Aí na página 70, capítulo 8, diz assim: Nosso planeta Terra é composto de 3 domínios físicos essenciais. Um gasoso, que é a atmosfera, ou seja, a camada de ar, né, que circula aí o planeta Terra. Um líquido, que é a hidrosfera. A hidrosfera é todo o conjunto de águas que há no planeta, tá? Rios, mares, oceanos, lagos. Então, tudo que existe de recursos hídricos, tá? E outro sólido e composto de rochas, a litosfera. A litosfera, no caso, gente, é a crosta terrestre, a terra firme, as terras emersas, né? Que são os continentes onde a gente realmente pode pisar, tá certo? Aí aqui diz assim: os dois primeiros domínios, no caso a atmosfera e a hidrosfera, são relativamente bem conhecidos. Entretanto, o conhecimento que temos do interior da Terra é incompleto, já que sua observação direta é impossível. Ou seja, a gente conhece, né, algumas coisas de dentro da Terra, ou seja, do interior da Terra, mas a gente realmente não consegue observar, né? Então, a gente tem aí o núcleo, o manto e a crosta, né, que é essa parte onde a gente pisa. Então, o núcleo e o manto a gente não consegue perceber, né? As placas tectônicas, a camada que a gente chama de astenosfera. Então, tudo isso ainda é um desconhecido, né, para nós, tá? Aqui diz assim, os tipos de rocha. O relevo da Terra é formado de rochas que, por sua vez, são compostas de vários materiais, substância originada por processos naturais que se encontram na litosfera e que tem uma composição química definida. Ainda que a maioria das rochas seja sólida, existem também rochas líquidas como o petróleo. Por sua formação, as rochas são classificadas em 3 grupos: ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, gente, ó, toda vez que a gente tem um aglomerado, tá, de minerais, a gente chama isso de rochas, tá? Então, as rochas, elas podem ser as magmáticas, que a gente também pode chamar ela de ígneas, tá? É um tipo. O segundo tipo, a gente pode chamar ela de sedimentares. E o terceiro, metamórficas. Em síntese, as magmáticas, elas são formadas aí, como o próprio nome já diz, né? Do magma do interior da Terra, tá certo? Então, esse magma, quando ele sai de dentro dos vulcões, né? Ele é chamado de lava. Então, essa lava, depois que resfria, ela forma aí essas rochas magmáticas. Dentro do vulcão, a gente também tem as rochas magmáticas, tá? Que elas são aí as rochas intrusivas. Então, a gente tem nas rochas magmáticas as intrusivas e as extrusivas. Umas que são dentro do vulcão e outras que são fora, né? A partir do resfriamento das lavas. As rochas sedimentares, elas são aí misturadas a outros minerais, tá certo? Então, elas vão se misturar a outros sedimentos, né? E vai ter uma composição, digamos assim, de mistura mesmo de minerais, tá? E as metamórficas, como o próprio nome já fala, sofrem uma metamorfose, ou uma mudança. É uma rocha pré-existente, tá? Uma rocha que já existe, sendo ela magmática ou sedimentar, e ela tem uma transformação, tá? Se misturando aí também com outros minerais. Uma rocha pré-existente misturada a outras rochas ou a outros minerais, tá? Então, esses 3 tipos de rocha, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A gente tem aqui o argilito, o calcário, o carvão. Esse carvão aqui é o carvão mineral, viu, gente? Não é o carvão que a gente faz churrasco, não. Aquilo que a gente faz churrasco é o vegetal. Aí aqui a gente tem o conglomerado, o arenito, o calcário, a areia e o alite, tá? A gente tem inúmeros tipos de rochas. Então, na geografia, a gente não utiliza o termo pedras, tá? A gente utiliza o termo rochas. Então, o primeiro tipo tá aqui, ó, ígneas ou magmáticas, na página 70. E diz assim:
Do movimento gerado pela energia vinda do núcleo do planeta, o material semilíquido, que é empurrado na direção da superfície e expelido pelos vulcões, ganha 2 nomes e provoca o surgimento de um tipo de rocha especial, a ígnea ou magmática. Então, gente, esse material semilíquido que ele está falando aqui é o magma, né? Então, o magma ele recebe 2 nomes. Por quê? Porque dentro do interior da Terra, ele é realmente chamado de magma. Fora do interior da Terra, ou seja, quando ele sai dos vulcões, é chamado de lava ou lava vulcânica. Então, a origem, né, das rochas magmáticas é unicamente esse magma resfriado, tá bom? Aí aqui tem, abaixo da crosta, serpenteando entre as fissuras provocadas pelos tremores, essa mistura incandescente recebe o título de magma. Ao passo que quando jorra das crateras vulcânicas, crateras, gente, são as bocas dos vulcões, viu? Torna-se lava. Intrusivas, que no caso é o primeiro tipo, tá? O primeiro tipo de rocha magmática. Então, ó, as rochas magmáticas ou ígneas é a única que a gente vai dividir em 2 tipos, ó. Magmáticas ou ígneas. Essa daqui a gente vai dividir em 2 tipos. A gente vai ter as intrusivas e a gente vai ter as extrusivas, ok? Essas intrusivas, gente, ó, a gente vai começar a ver aqui na página 70, tá? E essas extrusivas a gente vai ver aqui na página 71. As extrusivas a gente também pode chamar ela de vulcânicas. E as intrusivas a gente também pode chamar ela de plutônicas, tá? Então, rochas intrusivas ou plutônicas e rochas extrusivas ou vulcânicas, ok? Então, aqui diz assim, ó, as rochas intrusivas são rochas magmáticas que se originam ainda no interior do planeta, em consequência do lento resfriamento do magma, o que permite a formação de grandes cristais e lhe concede outro título, rochas cristalinas. Então, essas rochas, elas se formam ainda no interior da Terra, tá? No interior dos vulcões. Então, esse resfriamento do magma, antes mesmo, né, de sair pela cratera do vulcão, alguma parte do magma se resfria, né, no interior dele. Então, ele forma essas rochas que a gente chama de rochas magmáticas intrusivas ou rochas cristalinas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? O granito. O granito é aquele granito que a gente realmente usa nas nossas casas, né? Tem gente que tem mesa de granito, pia de granito. Então, esse granito, diferentemente de granizo, viu, gente? Granizo é a chuva, tá? Chuva de granizo e granito são coisas totalmente diferentes. Granito é a rocha, granizo é a chuva. Aqui, ó, o granito, rocha ígnea de característica intrusiva, é produzido longe do magma, onde se resfria com bastante lentidão, abaixo da superfície, se comparado a outros tipos de rocha. Os cristais que o formam, quartzo, feldspato e mica, são grandes o suficiente para serem vistos a olho nu, sem a ajuda de aparelhos, e quando um ou mais minerais se unem a eles, formam as rochas. Então, aqui, ó, o granito é formado desses 3 minerais, tá? No caso, esses cristais, né, misturados aí ao magma. Então, esses 3 cristais, que são o quartzo, feldspato e a mica, que dá realmente aquela coloração diferente, né, para o granito, aquela cor meio misturada, tá? Como você realmente consegue observar. Aí aqui diz assim, ó, o granito, que é largamente utilizado na construção civil para revestimento de prédios e apartamentos, pode adquirir cores variadas. Aí aqui diz, outra característica bastante interessante de se observar no granito é que essa rocha apresenta uma resistência acima do normal à ação do tempo e dos elementos erosivos que a agridem, quando de sua presença na superfície. Então, o granito, que é uma rocha magmática intrusiva, né? Ela vai ter aí a ação do tempo e também a ação dos elementos erosivos. Que são esses elementos erosivos? A chuva, o vento, a própria ação do sol. Então, essas ações aí, elas vão transformar as cores, né? E também
a resistência aí dessas rochas. Aí aqui, o outro tipo de rocha magmática é a extrusiva ou exterior, ou também vulcânica, tá? A rocha extrusiva, esta ao contrário das intrusivas, solidifica-se rapidamente. Por que rapidamente? Porque ela está fora do vulcão, entra em contato com a atmosfera e ela vai se resfriar mais rápido. Esta, ao contrário das intrusivas, solidifica-se rapidamente na superfície depois de ser expelida das crateras dos vulcões. Seu exemplo mais conhecido é o basalto. Gente, o basalto é uma rocha, né, muito sólida, tá? Ela é uma rocha muito firme e ela vai ser uma rocha aí de uma consistência bastante sólida, tá? Então, as rochas intrusivas, né, elas são formadas aí quando sai do vulcão, né? Então, elas são formadas através da solidificação da lava. Aí aqui diz assim, ó, as rochas intrusivas possuem uma granulação mais grossa, enquanto as extrusivas possuem uma granulação mais fina, pois os cristais têm menos tempo para crescer. Aí o segundo tipo, gente, de rochas são as rochas sedimentares. Aí diz assim, ó, as rochas sedimentares surgem a partir da erosão de outras rochas. O que é essa erosão? A quebra das rochas, os fragmentos, né? Quando a rocha ela se quebra, então esses fragmentozinhos, eles vão se misturar a outros minerais e vão formar essas rochas sedimentares. Então aqui, ó, sedimentos, daí o seu nome, foram transportados por rios, mares, ventos e pelos seres vivos, tá? Podem ser animais ou homens. Aí aqui, ou que sofreram reações químicas e físicas, como o intemperismo. Aí aqui, formadas pela compactação de pequenas partículas de outras rochas, as rochas sedimentares resultam da erosão, do transporte e da deposição de minerais. Por isso que a gente chama ela de sedimentares, porque foram arrastadas, né, pela água da chuva, pela água dos rios, né? Então, eles formam aí essa camada de sedimentos. Depois ela se solidifica, né, misturando-se assim a outros minerais, formando essas rochas que a gente chama de sedimentares. Aí aqui diz assim, ó, no entanto, a água e o vento não carregam consigo apenas partículas de rochas. Levam também em sua passagem restos de plantas e animais, que se juntam num processo natural aos sedimentos rochosos, que foram desprendidos de seus lugares de origem, formando rochas e bacias sedimentares, num processo conhecido como litificação. Gente, a litificação, ó, tem o conceito dela aqui embaixo dessa imagem, que diz assim, ó, litificação é o conjunto complexo dos processos que convertem sedimentos em rocha consolidada. Então, o que é a litificação? Quando esses restos, né, de materiais trazidos pela água dos rios, ou das chuvas, ou dos ventos, eles se misturam com outros materiais, ou outros minerais, ou então restos orgânicos, né, que são restos de animais e de vegetais, restos de animais e de plantas. Então, eles sofrem esse processo de litificação. O que é essa litificação? Ele passa muito tempo ali naquele local, sob a ação do sol e da chuva e do vento, e ele vai sofrer um processo de endurecimento, tá? Então, esse endurecimento, essa rigidez, esse resfriamento aí, na verdade, desse material que está sedimentado, é o que a gente chama de litificação, que é o processo de formação da rocha, né, através desses sedimentos, a compactação desses sedimentos. Aí a compactação, ó, diz aqui, na 71, a compactação desses sedimentos é resultante da pressão que as camadas vão se acumulando, ou seja, outras camadas, né, vão ficando em cima dessa camada que já está sedimentada e vai transformando aí em rochas. Aí é resultado da pressão que as camadas que vão se acumulando fazem sobre as que vão ficando na parte inferior, ou seja, por baixo, né? O ar e a água, que conseguem se infiltrar pelos espaços entre os minerais, contribuem decisivamente para o endurecimento dessa mistura. Aí na página 72, continuando sobre as rochas sedimentares, a gente tem um processo que chama de cimentação. Preste atenção. Já a cimentação resulta do preenchimento do espaço entre as partículas, colando umas às outras e ajudando o processo de compactação. Então, o que é a cimentação? Quando a gente junta vários minerais em um local,
fica alguns espacinhos, né? Algumas partículas entre esses minerais. Então, o material que vai entrando ali no meio delas, ou a areia, ou a água, ou outros materiais orgânicos, vai se juntando e vai formando isso que a gente chama de compactação. Então, esses espaços que antes estavam vazios, né, entre os minerais, eles vão ser preenchidos, tá? Então, isso é o que a gente chama de compactação. Você perceba quando você, por exemplo, coloca uma certa quantidade de terra solta, vamos supor que você colocou uma certa quantidade de terra solta na calçada da sua casa. Com o tempo, né, levando o sol, levando chuva, com a ação do vento, você vai ver que aquela terra ela vai ficar solidificada, ou seja, endurecida, tá? Então, aquele processo ali, quando ele demora bastante para acontecer e ninguém mexe, isso é o que a gente chama de cimentação, sofrendo o processo também da compactação. Os espaços que estavam vazios, né, fazendo com que a terra ela ficasse um pouco solta, ela vai ser cimentada, né? Quando a gente fala de cimentação, a gente está falando de cimento do jeito que a gente conhece, não, gente. A gente está falando desse processo de endurecimento, tá certo? Aí aqui diz assim, ó. Dos diversos tipos de rocha sedimentar, provavelmente os mais conhecidos são o giz e o xisto. Esse giz também não é esse giz que a gente escreve no quadro, não, tá certo? Aí, ó, o primeiro resulta da reunião das partes mais sólidas de microscópicos, animais e plantas do mar. Já o xisto é formado pela mistura endurecida pelos processos vistos acima, de lodo, lama e barro, depositados juntos pela ação da água e dos ventos. Aí aqui tem essa ilustração, né, mostrando aí esse processo de erosão, o transporte desses sedimentos e depois também a sedimentação deles, ok? Aí aqui diz assim, ó, são nos terrenos sedimentares onde se formam reservas de carvão mineral, petróleo e gás natural. Olha, gente, grifem aí, gás natural, petróleo e carvão mineral. Por quê? Porque esses três são o que a gente chama de combustíveis fósseis, porque eles são formados aí dos restos de animais e vegetais, né, que foram sedimentados há milhões de anos. Então, por isso que quando a gente fala, o petróleo vai acabar, tá? É porque até acontecer novamente essa deposição de restos de animais e vegetais, esses restos orgânicos, até eles serem sedimentados novamente e se transformar em petróleo, leva milhões de anos, tá? Então, esses três são combustíveis fósseis, formados de restos de animais e restos de vegetais. Aí aqui diz assim, graças também a esse tipo de formação rochosa, o homem dispõe de reservatórios subterrâneos de água potável chamados lençóis freáticos. Então, essa água subterrânea, né, que a gente tem embaixo dessa camada rochosa, a gente tem essa camada de água que a gente chama de lençóis freáticos, tá? E quando a gente tem grande quantidade, a gente chama de aquíferos, ok? Aí aqui a gente tem o terceiro tipo, ó, as rochas metamórficas. Do grego, significa aquela que muda de forma. Aquela que muda de forma é, no caso, por causa dessa palavra metamorfose, que significa mudança. Então, é uma rocha que já existe e que vai ser fragmentada e ser transformada em outro tipo de rocha, tá? Aí aqui, ó, nascem das transformações de outros tipos de rocha ao sofrer grande pressão e calor. Quando o calor e a pressão do interior da Terra provocam mudança nas características particulares dos diversos tipos de rocha, a rocha que resulta dessa transformação é a que os geólogos chamam de metamórfica. Por essa razão, a grande maioria das rochas mais antigas do planeta é do tipo metamórfico. Ou seja, se eu tenho um tipo de rocha, né, e ele vai ser transformado em outro tipo, por causa dos fragmentos, né, da quebra mesmo, dos processos erosivos que ela sofre, então ela vai se misturar com outros tipos de rochas, e essa fusão dessas rochas diferentes vai formar essa rocha nova, que a gente vai chamar de rocha metamórfica, tá? Então ela vem de uma rocha pré-existente. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Exemplo de rocha magmática, o basalto e o granito. Exemplos de rocha sedimentar, o calcário e o arenito.
E exemplos de rocha metamórfica, o mármore, né, que todo mundo conhece, o xisto, a gneiss e o quartzito. Aí aqui eu coloquei algumas imagens, ó, o basalto, o andesito, o riólito, o gabbro, o diorito e o granito, ok? Então, ó, essas rochas, gente, elas têm essas três classificações, esses três tipos, para que a gente possa diferenciar o processo de formação, tá? Então, algumas que são formadas do interior, do material do interior da Terra, que é o magma, outras que são formadas da mistura de vários sedimentos, juntamente com plantas e animais e outros minerais, e a que vai ser formada de rochas que já existiam, foram fragmentadas e se misturaram a outras rochas, tá? Então, são esses três processos de formação. Aí, aqui, continuando, diz assim, ó. Reunidas as magmáticas, essas rochas formam estruturas geológicas conhecidas como crátons, plataformas ou escudos. Nesse último caso, quando encontradas já na superfície, os crátons são estruturas rochosas mais antigas que as bacias sedimentares, tendo sido formadas há milhares de anos. As rochas metamórficas mais conhecidas são o mármore, que é o calcário cristalizado, e o gneiss, que é o granito modificado, tá? Então, a rocha metamórfica, que a gente chama de mármore, foi um calcário que foi cristalizado, ou seja, se misturou com outros minerais. E o gneiss, que é um granito que ele foi modificado, né? Que foi transformado aí pela mistura com outras rochas. Aí, gente, ó, essas bacias sedimentares faz parte daquilo que a gente chama de estruturas geológicas. As partes mais antigas da Terra, a gente chama de escudos cristalinos, tá? Esses escudos cristalinos, no relevo, a gente geralmente são os planaltos. E esses planaltos, eles são formados aí por rochas metamórficas, que são rochas que foram misturadas da fusão ou da mistura de várias rochas que já existiam, tá? De duas ou mais rochas. Então, os escudos cristalinos é o primeiro tipo de estruturas geológicas da Terra, tá? Então, as estruturas geológicas que a gente chama de escudos cristalinos ou crátons são os nossos planaltos, formados por rochas metamórficas. Aí, a gente também vai ter as bacias sedimentares, que o próprio nome já diz, né? São formadas aí por rochas sedimentares e são as nossas planícies, tá? Ó, escudos cristalinos são os planaltos, bacias sedimentares são as nossas planícies, os escudos cristalinos formados de rochas metamórficas, as bacias sedimentares formadas por rochas sedimentares, tá? E por último, na estrutura geológica, a gente vai ter os dobramentos modernos. Esses dobramentos modernos, gente, eles são aí, no caso, as nossas montanhas, tá? Só que as montanhas, gente, elas vão ser formadas aí a partir do encontro, né, de placas. Então, do movimento das placas tectônicas, nós vamos ter aí os dobramentos modernos, que são as cordilheiras, os conjuntos de montanhas. Esses conjuntos de montanhas, eles podem ser formados aí por vários tipos de rochas, tá? Só que nesses dobramentos modernos a gente vai ter também a presença das rochas magmáticas, porque tem algumas que são, algumas elevações dessas que são os vulcões, né? E dentro dos vulcões a gente vai ter as rochas plutônicas e fora dos vulcões a gente vai ter as rochas vulcânicas, que são dois tipos de rochas magmáticas, tá? Aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre o ciclo das rochas na página 72, ok? Na página 72, gente, tem falando aí sobre o ciclo das rochas. Aí diz assim, ó. Você já observou como as rochas parecem não mudar nunca? Porém, com o decorrer dos anos, elas sofrem grandes modificações dos fenômenos que alteram a crosta terrestre. Erosão, intemperismo, transporte e sedimentação. E ainda a ação dos elementos externos, como o sol, a chuva, o vento,
favorecem a transformação dessas rochas. A esse conjunto de transformações e mudanças, damos o nome ciclo das rochas. Então, o que é o ciclo das rochas? É todo o processo, né, desde a sua origem até a sua transformação, tá bom? Aí, aqui a gente tem uma imagem, ó, mostrando o magma. Aí depois a gente tem a solidificação desse magma, que forma aí as rochas magmáticas. Tem o transporte desses sedimentos, né, formando as rochas sedimentares. Depois das rochas sedimentares, né, elas vão ter aí sofrer uma temperatura e uma pressão que vão ser transformadas em outras rochas, que são as rochas metamórficas. Então, a gente vai ter esse processo, né, contínuo do ciclo das rochas. Assim como a gente também tem o ciclo da água, né, que é um ciclo contínuo de renovação. A gente também tem um ciclo das rochas. Aí embaixo diz assim: observe o esquema acima para entender melhor. Em primeiro lugar, uma rocha magmática pode formar rochas sedimentares e metamórficas. Da mesma forma, rochas sedimentares e metamórficas podem ser empurradas para as camadas mais profundas da Terra, até sofrerem transformações e altas temperaturas e se tornarem novamente magma. Todo esse processo recomeça do último estágio, voltando para o primeiro, e assim sucessivamente, num ciclo sem fim. Então, assim como o ciclo da água não tem fim, o ciclo das rochas também não, né? Tudo depende da pressão e da temperatura, né, a que essas rochas estão predispostas, tá certo? Então, o ciclo das rochas termina aqui na página 73 e na próxima aula a gente vai estar vendo aí sobre os agentes modeladores externos, ok? Então, bons estudos!